A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero João Batista, congrego na igreja do Valparaíso, pastoreado pelo pastor Juarez. Quero agradecer nossa pastora presidente, pastora Loide, nosso vice-presidente, pastor Gedeon Júnior, idealizador deste projeto. Hoje vamos estar estudando capítulo 26 de 2 Crônicas, onde está falando do rei Uzias. Vou estar fazendo uma leitura do versículo 1 ao versículo 4. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Bom, aqui nós vemos um jovem, bem jovem mesmo, 16 anos, que assume um reino. E reinou 52 anos. Nós vemos aqui o reinado de Uzias, um reino próspero, longo. Mas existe um motivo para estas coisas, para a prosperidade deste reinado dele. Há um motivo pela prosperidade deste reino. Há um motivo pelas guerras que foram conquistadas. Há um motivo pelos tributos que foram trazidos até ao rei Uzias. Há um motivo pelas plantações deste rei, quando ele plantava e prosperava. Tudo há um motivo pelo sucesso deste rei. Nós vemos que assim que o rei assume, ele já vai numa cidade chamada Elate, uma grande cidade próspera, que estava destruída. Ele vai reconstrói a cidade e é restituída a Judá. Também, logo ele vai às guerras dele. No versículo 6, ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabiné e de Asdod, e construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que moravam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Nós vemos que esse rei começa a se destacar entre todos aqueles reis ao seu redor, começa a ficar famoso, porque ele começa a ser um rei vitorioso. Ele começa a conquistar, de maneira que as outras cidades começam a pagar tributo já a este rei, rei Uzias, rei de Judá. E outros reis começam a ver ele com outros olhos, né? A sua importância, sua glória, seu poder. Ele começa a ficar famoso, começa a prosperar, ele começa a ser visto com destaque, né? Aí então ele, no versículo 9, Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo
e as fortificou. Nós vimos que ele começa já a zelar das cidades, com fazer tudo aquilo que precisa pela sua segurança, porque o reino começa a crescer, começa a enricar. Então ele tem que se preparar suas segurança, segurança das cidades, para que não venha ter nenhuma invasão. Ele começa a preparar as torres ao redor dos muros das cidades. E no versículo 10, também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelar como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Nós vemos aí o outro destaque deste rei, que ele prosperou também na agricultura, na criação dos animais. Ele começa a cavar poços para dar água aos seus animais, tanto nas campinas como nos montes, tudo ele planta, cria, porque um reino próspero é assim. Aonde ele plantar, vai nascer, vai frutificar. E Deus estava com este homem, prosperando ele. Vemos que foi 52 anos seu reinado próspero, do começo ao fim, próspero. Aí também Uzias vai equipar o seu exército, porque um reino como o dele precisava tanto ter muita cidade, precisava ter muito alimento, precisava ter agricultura, precisava ter seus animais, muitos animais, e também precisava de um exército. Cidade fortificada e também exército. Ele prepara um exército de 300 e poucos mil homens, mais de 300 mil homens, que fazia toda a segurança deste reino. E também começa a equipar o seu exército e todos os equipamentos que ia guardar cada soldado, coisa que nessa época ainda não tinha. Ele vai e trabalha preparando o seu exército com todo o equipamento que um soldado precisa. Também ele cria equipamentos de guerra que não existia ainda, e seus engenheiros arquitetaram aqueles equipamentos para as guerras, para a sua segurança, para a segurança das cidades. Então esse rei, ele se destacou de maneira que os outros reis não olhavam para ele e via que era um rei poderoso. Além de suas riquezas, prosperidade, era um rei que tinha um exército muito poderoso, muito equipado. Então agora nós vemos porquê da prosperidade deste homem. Uzias, ele, logo no começo da sua vida, não sei se 1 ano, 2 anos ou mais, ele tem esse destaque no seu reinado porque ele iniciou buscando a Deus. Aqui no versículo 5, vem nos dizendo que propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas suas visões. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora nós vemos o porquê da prosperidade deste homem. Diz que ele buscou no seu coração
servia a Deus. Nos dias desse homem aqui chamado Zacarias, que era sábio nas visões, certamente um profeta, um homem de Deus. Aí então este homem busca a Deus, faz o que agrada a Deus. E está aí o segredo da prosperidade de cada um homem. O segredo da prosperidade do rei Uzias. Nessa época, este rei prosperou grandemente, seu exército era muito grande, muito poderoso. As nações via este rei como um destaque entre todos. O povo temia este rei, porque Deus era com ele. Não tem como alguém buscar a Deus e não o encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Este rei buscou e o achou. E Deus era com ele. Diz que Deus era com ele enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele agradava a Deus. E ele fazia tudo o que era correto, igualmente o seu pai, o Amazias, trazendo para cada um de nós, para nossos tempos, para a nossa vida, é que nós não devemos esquecer de buscar a Deus. Devemos estar em constante oração, em constante vigilância, honrando ao nosso Deus, sempre estando com os nossos olhos fitos para o alvo que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Este homem teve vitória porque buscou a Deus. Nós, hoje, nessa data de hoje, no tempo que se chama hoje, devemos continuar buscando. Se queremos vitória, temos que buscar a Deus. Se queremos prosperar, devemos buscar a Deus. Se queremos viver, devemos buscar a Deus. Porque Deus, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer nossos amados irmãos que nos ouviram e a paz do Senhor Jesus Cristo.